Capítulo 8º. Do comércio ambulante. Artigo 37. O exercício do comércio ambulante dependerá sempre de licença especial, que será concedida de conformidade com as prescrições legais da legislação fiscal do município e do que preceitua este Código. Artigo 38. A licença de vendedor ambulante será concedida sempre a título precário e exclusivamente a quem exercer o mister. Parágrafo 1º. A licença valerá apenas para o exercício em que for concedida. Parágrafo 2º. A licença dá direito ao vendedor ambulante de ocupar outra pessoa na venda de suas mercadorias, como auxiliar, desde que devidamente autorizado pela Prefeitura. Parágrafo 3º. Não se inclui no parágrafo anterior o auxiliar que porventura for necessário exclusivamente para a condução do veículo utilizado. Artigo 39. Da licença concedida, constarão os seguintes elementos, além de outros que forem considerados necessários. Inciso 1º. Número de inscrição. Inciso 2º. Características essenciais da inscrição. Inciso 3º. Nome, razão social ou denominação, sob cuja responsabilidade funciona o comércio ambulante, quando for o caso. Parágrafo 1º. O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou período em que esteja exercendo a atividade, ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder. Parágrafo 2º. A inscrição será permanentemente atualizada, por iniciativa do comerciante ambulante, sempre que houver modificação nas características essenciais da atividade por ele exercida. Parágrafo 3º. O vendedor ambulante licenciado é obrigado a ter sempre em seu poder o instrumento da licença e a carteira profissional, a fim de apresentá-los à fiscalização municipal quando solicitados. Artigo 40. É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa. Inciso 1º. Estacionar nas vias públicas e outros logradouros, fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura. Inciso 2º. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros. Inciso 3º. Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes grandes. Artigo 41. O estacionamento de vendedor ambulante em lugar público só será permitido quando for temporário e de interesse público, e desde que observadas as seguintes condições. Inciso 1º. Em ruas secundárias, ficando proibido em avenidas e praças. Inciso 2º. Distante 15,00 metros, no mínimo, de qualquer esquina, medidos a partir do ponto de cruzamento dos alinhamentos das respectivas vias. Inciso 3º. Na faixa de rolamento junto à guia. Parágrafo 1º. Além das exigências do presente artigo, não poderá ser permitido estacionamento, mesmo temporário, nos seguintes casos. Alínea A. Aos mercadores de flores, legumes, frutas, pescados e outros gêneros semelhantes, cujos resíduos ou detritos possam prejudicar a limpeza dos logradouros da zona comercial central da cidade, definida pelo plano diretor do município. Alínea B. A menos de 100 metros do estabelecimento comercial, que negocie com o mesmo artigo. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição estabelecida na linha B do parágrafo anterior os ambulantes de pipocas, doces, amendoim e sorvetes. Parágrafo 3º. Não fica compreendido na proibição fixada na linha B do parágrafo 1º deste artigo, o comércio ambulante ou eventual nos seguintes períodos. Alínea A. Carnaval, desde a sexta-feira. Alínea B. Semana Santa, a partir da quarta-feira. Alínea C. Finados, desde antevéspera.
Parágrafo 4º. As prescrições do parágrafo anterior são extensivas aos dias de festividades públicas. Artigo 42. O estacionamento temporário de vendedores ambulantes em lugar público, inclusive, em caráter excepcional, em avenidas e praças, dependerá sempre de licença especial e prévia da Prefeitura, concedida a título precário. Parágrafo único. A licença de estacionamento temporário poderá ser modificada a qualquer tempo, a critério da Prefeitura, sempre que o exigir a conveniência pública. Artigo 43. Os músicos ambulantes, os propagandistas e os camelôs não poderão estacionar, mesmo em caráter temporário, promovendo agrupamentos de pessoas, na zona comercial central da cidade, definida no plano diretor do município. Parágrafo 1º. Os infratores às prescrições do presente artigo serão intimados a retirarem-se do local. Parágrafo 2º. No caso de desobediência ou de reincidência, os infratores ficarão sujeitos à multa e apreensão dos instrumentos, materiais ou mercadorias que estiverem em seu poder, conforme o caso. Artigo 44. A licença do vendedor ambulante poderá ser cassada a qualquer tempo pela Prefeitura, nos seguintes casos. Inciso 1º. Quando o comércio for realizado sem as necessárias condições de higiene, ou quando seu exercício se tornar prejudicial à saúde, higiene, ordem, moralidade ou sossego públicos. Inciso 2º. Quando o ambulante for autuado por mais de 2 vezes no mesmo exercício. Inciso 3º. Quando o ambulante fizer venda sob peso ou medida sem ter auferidos instrumentos de pesar ou medir. Inciso 4º. Nos demais casos previstos em lei. Parágrafo único. Na lavratura de autos de infração decorrentes da desobediência às disposições deste Código, bastará constar o número da licença, dispensada a menção do nome de seu titular. Artigo 45. Não será permitido o comércio ambulante nos seguintes casos. Inciso 1º. Aguardente ou quaisquer bebidas alcoólicas diretamente ao consumidor. Inciso 2º. Armas e munições. Inciso 3º. Fumos, charutos, cigarros ou outros artigos para fumantes, diretamente ao consumidor. Inciso 4º. Gasolina, querosene ou substâncias inflamáveis ou explosivas. Inciso 5º. Carnes e vísceras, diretamente ao consumidor. Inciso 6º. Quaisquer artigos que ofereçam perigo à saúde e à segurança públicas.